Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu sou o velho Zé do cemitério, como todo mundo me chama aqui em Itanhaém. 34 anos cavando covas, enterrando rico e pobre, bêbado e santo. Já vi de tudo, caixão que não cabia, família brigando em cima da cova, até cachorro uivando que parava na hora que a terra cobria o corpo. Mas nada me preparou para a noite de 12 de março de 2023. Era uma sexta-feira de chuva fina, daquelas que não molha de verdade, só deixa o chão escorregadio e o ar com cheiro de ferro enferrujado. O telefone tocou às 11h30 da noite. Era o delegado em pessoa. Zé, preciso de uma cova pro seu Antônio da padaria. Morreu agora há pouco. Acidente de carro na rodovia. Família quer enterro amanhã cedo, antes que o corpo inche mais. Tá sozinho hoje? Eu estava. O outro coveiro, o Toninho, tinha viajado pro velório da mãe dele em Peruíbe. Respondi que sim, peguei a lanterna, a pá de cabo longo e a picareta. O cemitério fica no alto do morro, atrás da igreja velha. Quando cheguei, o portão já estava destrancado. O vigia, seu Laércio, tinha deixado aberto para mim. O vento batia nas cruzes de ferro e fazia um barulho fino, como unha arranhando lata. A cova era no lote 47, fileira do fundo, onde as lápides são mais antigas e o mato cresce torto. Eu conhecia aquele pedaço como a palma da mão, terra argilosa, cheia de raiz, que gruda na pá e pesa como chumbo. Acendi a lanterna de cabeça, botei a máscara de pano, porque o cheiro de decomposição às vezes sobe mesmo em cova nova, e comecei a cavar. Primeiro metro foi normal. Suor escorrendo pelas costas, o barulho ritmado da pá mordendo a terra molhada. Ploc, ploc, ploc. O radiozinho que eu levo no bolso tocava baixo, só sertanejo antigo para espantar o silêncio. Mas depois do segundo metro, o rádio chiou. Estática pura. Desliguei. O silêncio que ficou foi pesado demais. Até os grilos pararam. Foi aí que senti alguém me olhando. Não era paranoia de coveiro velho. Eu já cavei de madrugada sozinho 1000 vezes e nunca senti isso. Era como se a escuridão atrás de mim tivesse olhos. Virei a lanterna rápido. Nada. Só as cruzes tortas e a névoa subindo do chão como fumaça de cigarro. Continuei. Terceiro metro. A pá bateu em algo duro. Madeira. Cedo demais. Eu ainda não tinha nem 4 palmos de profundidade. Merda, pensei. Deve ser raiz grossa ou pedra. Bati de novo. O som era oco. Madeira velha. Madeira de caixão. Meu coração deu um salto. Ninguém enterra caixão tão raso aqui. Nunca. Eu mesmo abri todas as covas desse lote nos últimos 15 anos. Olhei pro lado. A lápide mais próxima era de 1987, Dona Efigênia, morta de câncer. Não tinha registro de cova dupla ali. A curiosidade, ou a burrice, falou mais alto. Eu cavei em volta com cuidado, como quem desenterra tesouro. A tampa apareceu, pinho comum, já podre nas beiradas, com pregos enferrujados. O cheiro que subiu não era de terra. Era de coisa velha, mas não de cadáver podre. Era de flores secas misturado com algo doce, quase perfume de mulher. Eu não devia ter aberto. Deus sabe que eu não devia. Mas a lanterna iluminou uma rachadura na tampa e eu vi. Movimento. Um dedo. Um dedo branco, fino, batendo devagar de dentro para fora. Toque, toque, toque. Como quem acorda de um sono longo e quer sair. Minha boca secou. Recuei um passo, a pá tremendo na mão. O dedo parou. Depois veio a voz. Zé, me ajuda. Era a voz de mulher. Rouca, mas clara. Eu conhecia aquela voz. Era da minha mãe. Morta em 1998. Enterrada no lote 12, do outro lado do cemitério, com lápide de mármore que eu mesmo paguei com as gorjetas dos enterros. Mãe,
Minha voz saiu fina, de menino. A tampa rachou mais. Não precisei forçar. Ela abriu sozinha, devagar, como se a madeira tivesse vida. Lá dentro não tinha esqueleto. Tinha ela, inteira. Como no dia que morreu, vestido azul de missa, cabelo preso, a aliança dourada que eu herdei e guardo até hoje na caixinha de madeira. Os olhos abertos. Não podres. Vivos. Me olhando com aquela tristeza que eu vi no hospital quando ela segurou minha mão pela última vez. Você me enterrou viva, filho. As palavras entraram na minha cabeça sem ela mexer a boca. Eu senti o frio subir pelas pernas, como se a terra estivesse me sugando. Eu não. Você morreu no hospital, mãe. Eu vi o atestado. Ela sorriu. Um sorriso que não era dela. Os dentes estavam pretos. O médico mentiu. Eu acordei dentro do caixão. Ouvi você chorando lá em cima enquanto jogava a terra. Eu bati. Bati até as unhas sangrarem. Você não ouviu. Ninguém ouviu. Eu caí de joelhos na beira da cova. A chuva apertou. A lanterna piscou e apagou. No escuro total, a mão dela, gelada, molhada de terra, agarrou meu pulso. Unhas cravaram na pele. Eu senti o cheiro do perfume dela, o mesmo que ela usava no velório. Agora é sua vez, Zé. Você vai cavar a sua própria cova amanhã. E eu vou estar lá dentro, esperando. Para você sentir o que eu senti. Eu gritei. Puxei o braço com força. A pele rasgou, sangue quente escorreu. Rolei para fora da cova, engatinhando na lama. O rádio ligou sozinho, em volume máximo, tocando a mesma música que tocou no enterro dela, Ave Maria sertaneja. Corri até o portão sem olhar para trás. Tropecei em cruzes, caí 2 vezes, bati o queixo na pedra. Cheguei em casa às 4 da manhã. O braço estava inchado, 4 marcas roxas de unhas que não saem até hoje. No dia seguinte, enterrei o seu Antônio da padaria. A cova estava normal. Sem madeira velha. Sem dedo. Sem voz. Mas toda noite, quando eu deito, ouço o barulho. Ploc, ploc, ploc. A pá cavando. E sinto a terra caindo no meu rosto, mesmo estando na minha cama seca. Ontem à noite, olhei no espelho do banheiro. Meu reflexo sorriu. Mas eu não estava sorrindo. Se você algum dia passar por Itanhaém e vir um coveiro cavando sozinho depois da meia-noite, não chegue perto. Pode ser eu. Ou pode ser ela, me esperando dentro da cova que eu mesmo abri. Eu ainda não sei qual dos dois sou. Trabalhar com os mortos ensina uma coisa rápida. Os defuntos não dão trabalho. O que dá trabalho é o vivo que chora, o vivo que não aceita, o vivo que tenta pular o muro de madrugada para fazer trabalho. Meu nome é Silas. Fui coveiro no cemitério das lágrimas por 18 anos. Eu conhecia cada viela, cada mausoléu e cada buraco daquele terreno. Sempre fiz o turno da tarde, que emendava até às 20 horas para fechar os portões e organizar as ferramentas. Mas o que me fez pedir transferência para a portaria de um prédio no centro aconteceu numa terça-feira de novembro, sob um céu cinza e pesado que ameaçava desabar a qualquer momento. Eram 18h30. O cemitério já estava fechado para o público. O encarregado me passou uma última ordem de serviço, uma exumação na quadra 7, a parte mais antiga e espremida do cemitério, perto do muro dos fundos. A família havia comprado um ossário e eu precisava tirar os restos mortais de uma sepultura rasa de terra que estava lá desde a década de 1970. Peguei a pá, o enxadão, as luvas de raspa de couro e o saco plástico grosso de ossuário. O vento começou a soprar forte, balançando os galhos dos ciprestes. Cheguei à sepultura. A lápide estava tão desgastada que o nome havia sumido, restando apenas um 1974 entalhado na pedra lascada. Comecei a cavar. A terra estava compactada, dura como pedra. Depois de 1,5 metro para baixo, a lâmina da pá bateu em madeira podre. O caixão já havia cedido há muito tempo. Pulei para dentro do buraco com a lanterna na boca para começar a recolher os ossos.
Assim que afastei a terra do que sobrou da tampa de madeira, notei algo bizarro. O esqueleto não estava em posição de descanso, com as mãos cruzadas no peito. Os ossos estavam contorcidos, como se a pessoa tivesse lutado. E, o mais assustador, havia uma corrente de ferro preta, grossa e incrivelmente pesada, enrolada 3 vezes ao redor do crânio e da caixa torácica, fechada com um cadeado enferrujado do tamanho de um punho. Ninguém enterra alguém acorrentado. Senti um frio absurdo subir pelas minhas pernas. O vento parou de soprar lá em cima. Os grilos calaram. A temperatura dentro daquela cova despencou tanto que a minha respiração começou a sair como fumaça densa. O cheiro de terra úmida sumiu. O buraco foi tomado por um odor de cobre, enxofre e carne em decomposição, algo impossível para um corpo enterrado há quase 50 anos. Tentei racionalizar. Talvez fosse um criminoso antigo, alguma lenda local bizarra. Peguei o enxadão e, usando a ponta, fiz a alavanca para quebrar a madeira podre e puxar a corrente para soltar os ossos. Assim que o elo enferrujado cedeu com um claque seco, a lanterna que estava na borda da cova apagou. Fiquei na escuridão total, a 1,5 metros de profundidade. E então, o som começou. Não veio de cima. Veio debaixo das minhas botas. Era um som úmido de algo arranhando a madeira por baixo dos ossos. CRRR. CRRR. Seguido por um chiado respiratório rascante, como se alguém estivesse com a garganta cheia de poeira e tentasse puxar o ar. Eu congelei. Apoiei as mãos na borda de terra para me içar para fora, mas no momento em que fiz força, senti dedos se fecharem ao redor do meu tornozelo direito. Não eram dedos de osso limpo. Eram dedos incrivelmente fortes, grossos, com a textura de terra compactada e raízes geladas. Soltei um grito desesperado e chutei com toda a força da minha perna esquerda. A bota de borracha escorregou e eu caí de costas dentro da cova, em cima dos restos mortais. Olhei para cima, para o retângulo de céu nublado que era a boca do buraco. Havia uma figura em pé, bem na beirada, olhando para baixo. Era a silhueta de um homem alto, com os ombros tortos. Os olhos dele não refletiam a luz da cidade. Eram 2 buracos absolutamente negros, vazando uma fumaça fina. Por que você me soltou? A voz dele ecoou dentro da minha cabeça, grave e vibrando com uma raiva antiga. Eles me prenderam aqui embaixo para proteger vocês. A terra nas laterais do buraco começou a desmoronar sozinha, caindo por cima de mim, pesada e sufocante, como se a própria cova estivesse tentando me engolir para tapar o espaço que a coisa deixou. Entrei em puro pânico. Cavei a terra com as mãos nuas, agarrei uma raiz de árvore que cortava a lateral do buraco e me puxei para cima, rasgando as unhas. Quando meu tronco saiu do buraco, rolei pela grama, tossindo terra e cuspindo sujeira. Levantei tropeçando nas lápides ao redor e corri até a administração sem olhar para trás. Tranquei a porta de ferro do escritório, liguei todas as luzes e fiquei com a mão no cabo do facão até o sol nascer. Quando o administrador chegou às 7 horas da manhã, falei que haviam tentado roubar o cemitério e que eu não desceria mais lá. Nós 2 fomos até a quadra 7. Eu estava preparado para ser demitido por ter deixado o buraco aberto. Mas quando chegamos na sepultura 1974, meu estômago afundou. A cova estava perfeitamente fechada. A terra estava batida, plana, e a grama estava no lugar, como se nunca tivesse sido escavada. Minha pá e meu enxadão estavam limpos, encostados na árvore ao lado. A única prova de que eu não havia enlouquecido estava no meu bolso. Quando coloquei a mão no casaco para pegar o maço de cigarros, puxei junto um cadeado de ferro preto, pesado, que fedia a enxofre e estava aberto. Pedi as contas no mesmo dia. Os mortos não dão trabalho, é verdade. Mas existem coisas enterradas que nunca chegaram a morrer. Eu sou o velho Dimas, coveiro do cemitério São Benedito, lá em Cubatão, desde 1997. Todo mundo aqui me conhece. O cara que chega de madrugada, abre o portão com a chave enferrujada que o padre me deu, e cava até o sol raiar. Já enterrei mais de 1000 corpos. Conheço cada lote pelo cheiro da terra, argila vermelha no fundo, areia molhada perto do riacho. Sei qual cova faz barulho de raiz rachando e qual engole a paz sem reclamar.
Mas nada, nada mesmo, me preparou para a noite de 8 de abril de 2024. Era uma segunda-feira de temporal. Chuva grossa, daquelas que bate no telhado de zinco como tiro de revólver. O celular tocou às 23h47. Número bloqueado. Atendi molhado de suor, ainda com a camiseta suja do enterro da tarde. Dimas. É o delegado Moura. Temos um corpo. Mulher, uns 30 anos, encontrada no manguezal. Sem documento, sem família. Precisa enterrar hoje. Amanhã o IML vai lotar e o corpo tá começando a inchar. Pode fazer sozinho? Eu podia. O outro coveiro, o baiano, tinha sumido depois do último pagamento. Peguei a picareta, a pá de cabo de madeira que uso desde 2005, a lanterna de carbureto que ainda funciona e a lona preta. Saí dirigindo a velha Hilux do cemitério com os faróis cortando a chuva como faca. O portão já estava entreaberto. Estranho, porque eu sou o único que tem chave depois das 18 horas. O vigia, seu Geraldo, jurou depois que nem chegou perto naquela noite. Entrei. O cemitério fica no morro, cercado de mato alto e mangue. O vento trazia cheiro de decomposição misturado com sal do mar. As luzes de segurança piscavam, uma, duas, depois apagavam de vez. Só minha lanterna. O delegado tinha mandado abrir no lote 19, fileira do fundo, perto do muro quebrado onde ninguém mais enterra desde os anos 80. Terra boa ali, macia, sem muita pedra. Comecei a cavar às 0h12. Primeiro metro, normal. Ploc, ploc, ploc. A chuva batia na minha nuca, escorria pelo rosto, misturava com suor. O rádio no bolso tocava baixo, só estática, mas eu deixei ligado porque silêncio ali é pior. Segundo metro, a pá bateu em algo metálico. Pensei que era lata de cerveja antiga. Cavei em volta. Era uma aliança de ouro, meio torta, com uma inscrição quase apagada. Para sempre, M. Guardei no bolso sem pensar. Coisa comum em cova velha. Terceiro metro. A terra mudou. Ficou mais fria, mais úmida, como se tivesse água embaixo. E aí veio o cheiro. Não de corpo podre. De perfume barato, daqueles de farmácia, misturado com sangue fresco. Meu estômago embrulhou. Parei um segundo, limpei o rosto. Foi quando ouvi um choro, baixo, de mulher, bem embaixo dos meus pés. Primeiro pensei que era o vento no mangue. Mas o choro tinha palavras. Me tira daqui, por favor, rouco, como quem gritou até perder a voz. Meu coração acelerou, mas continuei. Coveiro não pode ser medroso. Quarto metro. A pá afundou fácil demais. A terra abriu como se já tivesse sido cavada antes. E aí a lanterna iluminou, uma mão. Branca. Dedos finos. Unhas pintadas de vermelho descascado. A mão se mexeu. Devagar. Agarrou a pá. Puxou. Eu soltei um grito que ninguém ouviu por causa da chuva. Recuei. A mão soltou e sumiu na lama. Mas a voz veio clara, como se estivesse colada no meu ouvido. Dimas, você me enterrou. Lembra? Eu conhecia aquela voz. Era da Cíntia. A Cíntia do bar da Beira Rio. Sumiu em 2019. Todo mundo disse que tinha fugido com um caminhoneiro. Eu enterrei o caixão vazio dela em 2020, porque a mãe implorou, pelo menos um túmulo para eu levar flor, Dimas. O caixão estava vazio mesmo. Eu chequei. Só um vestido e uma foto. Agora ela estava ali, embaixo de mim, viva. A terra tremeu. Não foi terremoto. Foi como se algo grande estivesse se virando lá embaixo. A cova se alargou sozinha. Eu caí de lado. A lanterna rolou e iluminou o fundo. Ela estava de pé. Vestido branco sujo de lama e sangue. Cabelo preto grudado no rosto. Olhos abertos, mas as pupilas eram brancas, como leite azedo. Não estava respirando. O peito não subia. Mas falava. Eu acordei dentro do caixão, Dimas.
Bati na tampa até os dedos sangrarem. Ouvi você jogando terra. Ouvi você assoviando aquela música idiota que toca no rádio. Você sabia que eu não estava morta. O delegado te pagou para enterrar rápido. Para sumir com o corpo. Meu sangue gelou. Era a verdade. Em 2019, o delegado Moura me chamou de madrugada. Enterra isso aí e esquece. Tem gente importante envolvida. Eu recebi R$ 3.000. Comprei o motor da Hilux com aquele dinheiro. Nunca perguntei o que tinha acontecido com a Cíntia. Nunca quis saber. Ela subiu. Não escalou. Flutuou. Os pés não tocavam o chão da cova. A chuva atravessava ela como se fosse fumaça, mas a mão que tocou meu peito era sólida. Gelada. Unhas cravaram na minha camisa. Agora você vai terminar o serviço que começou. Vai deitar aqui. E eu vou cobrir você. Devagar. Para você sentir cada pasada. Como eu senti. Eu tentei correr. Minhas pernas estavam presas na lama até os joelhos. Ela encostou a boca no meu ouvido. O hálito cheirava a manguezal e coisa podre. Olha para sua mão direita. Eu olhei. A aliança que eu tinha encontrado estava no meu dedo anelar. Apertada. Queimando. A inscrição agora estava clara. Para sempre, M. M. de Moura. O delegado. A Cíntia sorriu. Os dentes estavam pretos. Ele vai te procurar amanhã. Vai dizer que você sumiu. Vai mandar cavar outra cova. E eu vou estar esperando dentro dela também. A terra começou a cair sozinha sobre mim. Pasadas invisíveis. Eu senti o peso no peito. Gritei. Lutei. Consegui puxar uma perna, depois a outra. Rolei para fora da cova. Corri. Tropecei em cruzes, bati o rosto numa lápide, sangrei. Cheguei no portão engatinhando. Quando entrei em casa, o relógio marcava 3h19. O braço direito estava roxo, com 5 marcas de unha. A aliança não saía mais. Eu tentei cortar com alicate. O metal não cedeu. Sangrou. Agora está lá, brilhando, mesmo depois de eu tentar derreter com isqueiro. No dia seguinte enterraram a Cíntia de verdade. Eu cavei a cova. Estava normal. Vazia quando terminei. Mas quando joguei a última pasada, ouvi o choro de novo. Dessa vez dentro da minha cabeça. E toda noite, quando eu deito, sinto o peso da terra no peito. Ouço a pá. E vejo a mão branca saindo do chão do meu quarto, puxando o meu lençol. Ontem o delegado Moura me ligou. Dimas, preciso de outra cova urgente. Amanhã cedo. A voz dele tremia. Eu respondi que sim. Porque eu sei quem vai estar esperando no fundo. E dessa vez, vai ser ele. Se você passar por Cubatão e vir um coveiro cavando sozinho depois da meia-noite, com a mão direita sempre fechada, não ofereça ajuda. Pode ser eu. Ou pode ser ela, me segurando lá de baixo. Eu ainda não sei quem está cavando de verdade. Trabalhar 30 anos abrindo e fechando buracos na terra muda a forma como você enxerga o mundo. O vivo tem pressa, o morto tem todo o tempo do universo. Meu nome é Osvaldo. Fui coveiro no cemitério do Araçá, uma das necrópolis mais antigas e arborizadas de São Paulo. A maioria das pessoas acha que o nosso maior medo é ver assombração. A verdade é que o maior medo de um coveiro é a chuva forte, que encharca a terra e faz as paredes da cova cederem em cima de você. Mas o que me fez pedir aposentadoria antecipada não foi um desabamento. Aconteceu numa tarde de outono, num dia em que o céu estava com aquela cor de chumbo que engole a luz do sol antes das 5 da tarde. Recebi uma ordem de serviço de última hora, uma exumação na quadra 12. Era uma área antiga, cheia de mausoléus de granito escuro e estátuas de anjos com os rostos desgastados pela poluição. A família queria transferir os restos mortais de um avô, enterrado em 1982, para a gaveta de um ossuário novo. Peguei o carrinho de mão, a alavanca de ferro, o enxadão e o saco plástico grosso de ossos.
Cheguei ao túmulo por volta das 17h30. Era uma cova rasa, direto na terra, coberta por uma laje de cimento fina. Usei a alavanca para quebrar a laje. O som do metal batendo no cimento ecoou alto pelo cemitério vazio. Quando consegui afastar as pedras, comecei a tirar a terra. Cavar um túmulo antigo levanta um pó que gruda na garganta, um cheiro seco de poeira e raízes mortas. A 1,5 metros de profundidade, a ponta do meu enxadão bateu em madeira. O caixão já devia estar podre, mas a madeira soou dura, quase como pedra. Pulei para dentro do buraco para limpar a terra em volta da tampa com as mãos enluvadas. Foi aí que a primeira coisa estranha aconteceu. A temperatura lá embaixo não estava fria. O fundo da cova estava quente, um calor abafado, como se eu estivesse perto de um motor de carro ligado. Limpei a terra da tampa e acendi a lanterna do celular, já que o breu estava caindo. O caixão não era de madeira podre. Era feito de um metal escuro, incrivelmente pesado, e estava selado com chumbo puro nas bordas. E, cravada no centro da tampa, havia uma placa de bronze com um único aviso, escrito em baixo revo: não abrir. Sob pena da alma. Famílias não gastam dinheiro com caixões de chumbo a menos que queiram garantir que o que está lá dentro nunca entre em contato com a terra. Ou que nunca saia dela. Eu era pago para fazer um serviço. Peguei a ponta da alavanca de ferro e forcei a junção de chumbo. Foi preciso todo o peso do meu corpo, mas o lacre estalou com um barulho seco. Assim que a fresta se abriu, o ar quente de dentro do caixão subiu direto no meu rosto. O cheiro não era de decomposição. Não cheirava a formol ou a ossos velhos. Cheirava a cobre, ozônio e terra queimada. Era um odor elétrico, que fez os pelos dos meus braços arrepiarem instantaneamente. Usei a alavanca para empurrar a tampa de metal pesada para o lado. O feixe de luz da minha lanterna iluminou o interior. Não havia ossos. Havia um corpo perfeitamente conservado, vestido em um terno preto impecável. Mas a pele dele era de um tom cinza asfalto, apertada contra os ossos do rosto. E ele estava de bruços. De repente, a luz do meu celular começou a falhar, piscando freneticamente. O calor dentro do buraco ficou insuportável. E então, ouvi um som que congelou o sangue nas minhas veias. Vinha de baixo do corpo de bruços. Tuk, tuk, arg. Era o som de unhas grossas arranhando o fundo metálico do caixão, por baixo daquele homem morto. E acompanhando os arranhões, havia uma respiração pesada, ofegante, tentando sugar o pouco ar que eu tinha deixado entrar. O pânico travou minhas pernas. Tentei apoiar a mão na beirada da cova para me içar para fora, mas minhas botas escorregaram na terra solta. O corpo cinzento no caixão se moveu. Não foi um espasmo. Os ombros dele se ergueram devagar, com um estalo nauseante de juntas secas se quebrando. Ele estava se virando para cima. Não esperei para ver o rosto dele. Cravei os dedos na terra úmida da parede da cova, rasgando as luvas de raspa de couro, e me puxei para cima com a força do puro desespero animal. Quando meu tronco já estava para fora do buraco, senti algo agarrar a boca da minha bota. Não era uma pegada firme e humana. Eram dedos absurdamente longos, gelados e duros como raízes fossilizadas, apertando o couro do meu sapato com uma força esmagadora. Chutei para trás com a perna livre, acertei algo que pareceu oco como uma cabaça vazia, e o aperto cedeu. Rolei pela grama molhada, tossindo e tremendo incontrolavelmente. Não olhei para trás. Corri tropeçando pelos túmulos no escuro até alcançar a rua asfaltada do cemitério, iluminada pelos postes de luz amarela. Deixei o carrinho, as ferramentas e meu orgulho lá para trás. Fui direto para a guarita da administração. Pedi minhas contas no dia seguinte e recusei assinar o relatório daquela exumação. O encarregado que foi lá na manhã seguinte buscar minhas ferramentas disse que eu estava louco. Segundo ele, a cova estava aberta, mas o caixão que ele encontrou era de madeira podre, com um esqueleto comum dentro, já pronto para ir para o ossuário. Mas eu sei o que eu vi. Sei o que eu chutei. E sei que, à noite, eu ainda acordo sentindo o cheiro de cobre queimado no meu quarto e o calor abafado da terra fechando sobre a minha cabeça. Eu sou o velho Geraldo,
coveiro-chefe do cemitério municipal de Guarulhos há 28 anos. Todo mundo aqui na cidade me conhece como Geraldo da Pá. Já cavei mais de 2.000 covas, desde os lotes novos perto da entrada, com grama bem aparada, até o fundo do terreno, onde o mato cresce alto e o barulho da rodovia Dutra parece um ronco constante, dia e noite. Conheço cada raiz, cada pedra, cada cheiro da terra, argila vermelha que gruda na sola da bota, areia molhada quando chove, e aquele fedor doce de decomposição que sobe depois de 3 dias. Sei qual cova faz eco quando a pá bate e qual engole o som como se a terra estivesse com fome. Mas a noite de 17 de outubro de 2024, essa eu nunca vou esquecer. E eu rezo para que ninguém mais viva o que eu vivi. Era uma quinta-feira quente, daquelas de primavera paulista que vira verão de repente. O ar estava parado, pesado, com cheiro de asfalto quente e escapamento dos caminhões da Dutra. Meu turno normal tinha acabado às 18 horas, mas o celular tocou às 23h58. Número privado. Atendi no escuro da minha casinha no Jardim Cumbica, ainda com a roupa suja do enterro da tarde. Geraldo, aqui é o Dr. Renato, do IML. Temos um corpo. Homem, uns 45 anos, encontrado no córrego da Vila Galvão. Sem identidade, sem família reclamando. O delegado pediu urgência. Enterro antes do sol nascer. Pode abrir uma cova no lote 38, fileira 7? Sozinho. Eu hesitei. O lote 38 fica no canto mais afastado, atrás do muro de concreto rachado, onde as lâmpadas de segurança vivem queimadas e o mato esconde as cruzes tortas. Ninguém gosta de cavar ali. Mas o salário extra era bom e eu precisava pagar a conta de luz. Respondi que sim. Peguei a picareta, a pá de cabo longo que uso desde 2012, a lanterna de cabeça recarregável e a máscara de pano. Saí na minha moto velha, cortando a noite quente. O portão principal estava destrancado. O vigia, seu Osmar, jurou depois que tinha trancado às 20 horas e nem chegou perto. Entrei. O cemitério estava silencioso demais. Nem os cães vira-latas que costumam latir para os gatos faziam barulho. Só o zumbido distante dos aviões pousando no aeroporto de Guarulhos, um atrás do outro, como um coração batendo no céu. Acendi a lanterna. O feixe cortava a escuridão, iluminando lápides sujas de poeira e nomes que eu mesmo tinha gravado em placas de alumínio. Comecei a cavar às 0h27. Primeiro metro. Rotina. A terra estava seca por cima, macia por baixo. Ploc, ploc, ploc. O ritmo da pá me acalmava. O suor escorria pelo peito, misturando com a poeira. Eu assoviava baixo, uma música antiga do Roberto Carlos que tocava no rádio do cemitério durante o dia. Segundo metro, a pá bateu em algo duro. Pedra. Não. Era liso. Metálico. Cavei em volta com cuidado, como quem acha tesouro. Era uma corrente de ouro fina, com um crucifixo pequeno. A inscrição atrás estava apagada pelo tempo, mas eu senti um frio na espinha mesmo assim. Guardei no bolso da calça. Coisa comum em cova velha. Terceiro metro. A terra mudou. Ficou úmida de repente, como se tivesse chovido só ali. O cheiro subiu, não de terra molhada. De cigarro barato misturado com suor antigo e algo doce. Perfume de homem. Meu estômago apertou. Parei. Olhei em volta. As cruzes pareciam mais tortas que o normal. O barulho da Dutra sumiu. Tudo ficou mudo. Só minha respiração e o coração batendo na garganta. Foi quando ouvi o primeiro som. Um arranhar. Devagar. Como unha contra madeira. Vinha debaixo dos meus pés. Pensei que era a raiz. Bati a pá com força. O som parou. Continuei. Quarto metro. A pá afundou fácil demais. A terra se abriu como se já tivesse sido cavada antes. Meu coração acelerou. Eu nunca tinha aberto cova nova nesse lote. O último enterro ali foi em 2018, um velho sem nome. Mas a terra estava fresca. A lanterna tremeu na minha testa. Iluminou algo branco no fundo. Ossos. Não. Tecido. Uma camisa social branca, rasgada,
suja de terra. E dentro dela, um peito. Subindo e descendo. Devagar. Respirando. Eu recuei um passo. A pá escorregou da minha mão. O arranhar voltou. Mais forte. Agora com voz. Geraldo, você me enterrou aqui. A voz era rouca, masculina, cheia de terra na garganta. Eu conhecia aquela voz. Era do seu Walter, o caminhoneiro da Vila Galvão. Sumiu em 2018. Todo mundo disse que tinha fugido com dívida de jogo. A mulher dele implorou para eu fazer um enterro simbólico, caixão vazio, só com uma foto e um terço. Eu cavei. Coloquei a foto. Joguei a terra. E recebi R$ 2.000 do delegado para esquecer o resto. Agora ele estava ali, debaixo de mim. Não morto. A terra tremeu. Não foi terremoto. Foi como se um corpo grande estivesse se virando lá embaixo. A cova se alargou sozinha, as paredes de terra desmoronando devagar, como se quisessem me puxar. Eu caí de joelhos na beira. A lanterna piscou uma vez, duas, apagou. No escuro total, a mão dele subiu. Dedos grossos, unhas quebradas, cheias de terra preta. Agarrou meu tornozelo. Fria. Molhada. Real. Eu acordei dentro do caixão. Geraldo. Bati na tampa até os dedos virarem carne viva. Ouvi você assoviando lá em cima. Ouvi você rindo com o delegado no telefone. Você sabia que eu ainda respirava. O remédio que me deram no hospital não matou. Só apagou. E você terminou o serviço. Eu tentei gritar. A voz não saiu. A mão puxou. Meu corpo deslizou devagar para dentro da cova. Senti a terra fria tocando minhas costas. O cheiro dele, cigarro, suor, sangue seco, entrou no meu nariz. A boca dele encostou no meu ouvido, mesmo eu não vendo nada. Agora você vai sentir o que eu senti. Cada pasada. Cada segundo. Até a terra cobrir sua boca. Até você parar de respirar, mas continuar ouvindo. O peso começou. Terra caindo sozinha sobre meu peito. Uma pasada invisível. Depois outra. Eu lutei. Chutei. Meu pé bateu em algo sólido, o peito dele. Ele riu. Baixo. Como quem esperou 6 anos para rir. Consegui me soltar com um arranco desesperado. A pele do tornozelo rasgou. Rolei para fora. Corri. Tropecei em lápides, bati o joelho numa cruz de ferro, sangrei. O portão parecia a quilômetros. Atrás de mim, o arranhar continuava. E a voz, agora dentro da minha cabeça. Amanhã você volta, Geraldo. Vai cavar outra. E eu vou estar esperando. Pra sempre. Cheguei em casa às 4h12. O tornozelo estava roxo, com 5 marcas profundas de dedos que não saem nem com álcool. A corrente de ouro que eu achei estava no meu pescoço agora. Eu não lembro de ter colocado. O crucifixo queima a pele toda vez que eu tento tirar. No dia seguinte, enterrei o corpo do homem sem nome. A cova estava normal. Vazia quando terminei. Mas quando joguei a última pasada, ouvi-o arranhar de novo. Dessa vez, vindo do meu próprio peito. E toda noite, quando deito na cama, sinto o peso da terra. Ouço a pá. E vejo, no escuro do quarto, uma mão suja saindo do chão de cimento, puxando meu lençol devagar. Ontem o doutor Renato ligou de novo. Geraldo, outro corpo urgente. Lote 38. Amanhã cedo. Eu disse que sim, porque eu sei quem vai estar no fundo dessa vez. E dessa vez, ele não vai me deixar sair. Se você passar pelo cemitério municipal de Guarulhos depois da meia-noite e vir um coveiro cavando sozinho, com o tornozelo esquerdo sempre enrolado numa faixa suja, não chegue perto. Não ofereça ajuda. Pode ser eu. Ou pode ser ele, me segurando lá de baixo, esperando a próxima pasada.